Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e hoje, 4 de dezembro de 2021, venho trazer para você mais uma vez, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais uma gota profética para a sua vida. Amém? E a gota profética que o Senhor nos deu para hoje está em Isaías 45, a partir do versículo 5, onde nos diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai, ó céus. Em outras versões, derramai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que ele forma, ao que lhe dá forma que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Amém, meus amados. Amados, Deus aqui estava usando o profeta Isaías mais uma vez. E dessa forma tão tremenda, no início do capítulo, Deus revela dando o nome do rei persa Ciro. E Deus ali fala que estará levantando Ciro, né? Estará separando Ciro, escolhido por ele, para, de certa forma, ser o vingador do sofrimento do povo de Israel. O povo hebreu que estava ali sofrendo nas mãos, né, daquele reinado babilônico por 70 anos. E Deus levanta o profeta. E o lindo de tudo isso é a gente ver o poder das profecias. A profecia que é divinamente revelada por Deus, ela se cumpre. Essa profecia Isaías estava dizendo, meus amados, com mais ou menos 200 anos de antecedência. E ela foi cumprida nos detalhes, porque Deus é Deus. Amém? E eu queria dizer para vocês que naquela época, né, o Império Persa estava vivendo na época da religião da magia. Então, para eles, quando o bem estava ganhando, tudo era luz ou trevas. Então, quando o bem estava ganhando no meio dessa luta do bem contra o mal no universo, o povo era feliz, o povo tinha paz, tinha prosperidade. Então, quando eles estavam vivendo uma era assim, era tudo para eles, era o resultado das forças, né? Ali, da magia, o bem estava sobressaindo e estava tudo bem. E quando as coisas não estavam bem, que vinham, né, aqueles desastres, calamidades, sofrimento, é porque aquela miséria estava vindo sobre o povo, porque o mal estava ganhando. Então, daí o porquê que Deus, claramente, quando ele anuncia que está levantando, vai levantar Ciro, né? E eu creio o impacto que foi essa profecia quando, né, mais de 200 anos depois, né? O próprio Ciro viu o seu nome e o que Deus estava dizendo, e Deus, como sabia a religião da magia, a forma que Ciro tinha sido criado, nas crenças, ele falou claramente. Olha só que lindo. Ele falou claramente: eu sou o Senhor e não há outro.
Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba que até o nascente do sol e ao poente, além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Meus amados, aqui quando o Senhor diz, tá? Vamos abrir um parêntese aqui. Quando o Senhor diz aqui, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas, né? Alguns, né, alguns pensamentos aí pode até achar, não, então Deus é quem criou, ele tá dizendo que criou o mal, então ele criou o pecado. Não, não, não. Na versão, na tradução hebraica, o que ficaria isso mais próximo do hebraico, tá? É que quando diz assim, faço a paz e crio o mal, na tradução disseram e crio o mal, mas o que seria mais próximo de uma tradução perfeita era mas. Eu faço a paz, mas crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, né? Eu faço a luz, mas crio as trevas. Por quê? Porque não está falando que o Senhor aí, ele criou o mal moral, tá? Eu queria só deixar isso claro para vocês que têm sede da palavra. Não é o mal que Deus cria o mal, querendo dizer que Deus cria o pecado. Não. Ele diz, eu formo a luz, eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, né? Eu trago a paz e o mal. É no sentido... O mal aí não é o mal do pecado. O mal que Deus está dizendo que ele cria é o mal das guerras, das calamidades, é o mal do castigo. Por quê? Na visão que Ciro ele era criado, ele cria, né, que tudo ali dependia dos deuses. Quem tivesse ganhando, então, se o bem tivesse ganhando, estava todo mundo bem. Se o mal tivesse ganhando, estava todo mundo mal. E Deus disse, não, 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 não. Eu faço todas as coisas. Eu sou soberano. Antes que você nascesse, eu já tinha te levantado e te separado para este propósito. Entende? Só existe um Deus soberano e eu tenho um controle sobre tudo. Eu permito que o mal aconteça através de calamidades, não aquele mal moral que Deus permite o homem com coração mau fazer maldades a um outro homem, ao ponto de situações que a gente vê que a gente diz, meu Deus, como que isso pode acontecer? Não, isso é a maldade do coração humano, isso é o pecado mesmo. Mas o mal que Deus estava falando é assim, o castigo. Eu permito sim certas infelicidades, calamidades acontecerem, porque preciso corrigir o meu povo. É a forma de um castigo, mas que vai chegar ao propósito que eu quero, para que eles possam se encaixar dentro daquilo de um povo que foi escolhido para ser o meu povo, para fazer a diferença, para refletir nos seus caminhos, para entender que tem coisas que são consequências que eles estão passando, calamidades e sofrimentos dos seus próprios pecados. Entende? Então foi assim. Em Isaías 53, no versículo 5, diz bem assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Deus permitiu ali que o Senhor, né, Jesus, ele pagasse um preço, ele fosse castigado. Mas ele não tinha feito nada que ele merecesse aquele castigo, não é, meus amados? Mas por amar tanto a nós, por amar tanto ao seu Pai, ele se dispôs a ser esse próprio preço, pagar esse próprio preço e sofrer esse castigo para que nos trouxesse paz, para que nos trouxesse salvação, para que fôssemos sarados. E assim Deus, que tem um controle de todas as coisas, tem outra passagem que diz que Deus se alegrou, não é?
de ver Jesus sendo moído. É porque Deus é mau? Não. É porque ele sabia que não foi uma imposição, foi um acordo. Jesus se dispôs junto com o Pai fazer a vontade do Pai. Jesus já sabia o que é que teria que enfrentar, não é? Mas ele se alegrou porque ele viu que através daquelas pisaduras, através daquele sofrimento, uma imensidão de pecados seriam sarados. Amém, meus amados? E é assim que Deus faz, permitindo situações em nossas vidas de calamidade, de tristeza, de situações que precisamos ser castigados, entende? Porque eu sei que a graça é maravilhosa, ela nos alcança, ela nos encontra do jeito que estávamos, né, atolados ali no pecado. Deus não olha para isso. Na hora que você quebranta o coração e permite que Jesus entre, ele começa a escrever uma nova história. Mas Deus não quer que nós fiquemos do jeito que ele nos encontrou. A graça anula toda dívida, todo pecado. Até naquele dia que você recebeu o evangelho e aceitou a Jesus. A partir dali uma nova história começa e não tem que ficar do jeito que chegou. E quando nós que somos falhos, nesses altos e baixos das vidas, saímos por um minuto da direção daquilo que Deus quer, Deus permite a correção. Deus permite, sim. As pessoas dizem, não, eu mesmo digo assim, não, Deus não é masoquista de se alegrar em ver o seu povo sofrendo. Sim, se não for por uma causa justa, porque Deus é justo. E tem pessoas que só conseguem ser quebrantadas através do sofrimento. Então, Deus sabe como agir. Nós vemos que agora, nesse período da pandemia, muitas pessoas, né, a gente diz, olha, tem muitas pessoas que não tinham raiz e aproveitaram essa desculpa da pandemia e sumiram das igrejas e nunca mais voltaram, nunca mais sentiram falta de estar na presença de Deus, né? Mas também, meus amados, teve muitos daqueles que estavam afastados e quando viram que a morte para chegar é um segundo e nada do que eles estavam focalizados nessa vida para construir ia poder levá-los com eles. E para onde eles iam se o Covid de repente pegasse hoje e levasse? Muitos retornaram para os pés do Senhor. Então é por isso que Deus permite calamidades, sofrimentos. Mas o que eu venho te dizer hoje aqui, direcionado por Deus, tá? O Espírito Santo me tomou e de repente eu cheguei aqui nessa introdução toda, mas o Senhor vem me dizer para falar ao teu coração. Nós não entendemos todas as coisas no agir de Deus. Tem horas sim que Deus permite o sofrimento. Quantos de nós falamos, eu estou numa fornalha, eu estou no deserto, não é? Eu estou passando nesse vale. Isso tudo é uma outra forma de não assumirmos, de certa forma, que estamos sendo castigados, estamos sendo provados, estamos sendo lapidados, né? É a famosa palavra do momento, estamos no processo, não é? É a versão moderna, estamos no processo. E esse processo é porque precisa algo ser ajustado em nossas vidas. Deus não coloca nenhum de nós numa situação de sofrimento, porque ele não é masoquista, se não tiver uma razão muito maior de como ele, quando viu Jesus sofrendo, se alegrou, porque ele sabia que o resultado daquela vida geraria milhões de vidas salvas, né? Geraria uma eternidade com ele. Ele também permite muitas vezes nós passarmos por desertos, por vales, por situações que não temos a resposta para tudo no momento. Às vezes possamos até achar, não, nós não tinha que ser tão duro assim, até quando? Quando é que o Senhor vai virar a face para mim? Ó Senhor, vem, torna a tua face para mim. A tua mão não está encolhida, não é? Os teus ouvidos não estão fechados para que o Senhor não escute a minha oração. Mas Deus sabe o tempo determinado para todas as coisas.
E o Senhor me pede para te dizer isso hoje. Aquele povo de Israel sofreu, foi castigado como uma consequência de uma rebelião da sua intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. E isso custou 70 anos de cativeiro. Mas o mesmo Deus que cria a paz e permite a guerra é o mesmo Deus que ele cria a luz e o novo caminho. E ele diz: eu sou justiça. Ele diz aqui em Isaías, não é, meus amados, que nós não podemos contender e está questionando por que o Senhor está fazendo isso. Nós temos que entender que ele é justo. Se estamos passando por algum processo, é porque há uma razão muito maior. E nós nunca saímos do processo, meus amados, se permanecermos fiéis a Deus e em retidão, sem estar só questionando e murmurando, mas entendendo que Deus está querendo fazer algo ali, nós não saímos como chegamos. Sabe por quê? Porque um soldado, depois que ele vence uma guerra, ele jamais vai ficar do jeito que ele entrou. Sabe por quê? Porque ele muda de patente. Aleluias! Recebe essa palavra no teu coração. Não questiona Deus. Não permite o desespero por você não entender exatamente a situação desta luta que você está passando e até o tempo que você está passando. Você está como um caco questionando o oleiro. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe a sua estrutura. Ele sabe até onde você suporta. Mas entenda, o soldado, como você é, que é um guerreiro, ele vence uma guerra. E quando ele vence, ele é promovido. Ele sobe de patente. Deus sabe a sua estrutura e eu vim aqui te dizer hoje. Da mesma forma que no tempo determinado, Deus levantou socorro para os hebreus. E o tempo do cativeiro acabou. E ele trouxe Ciro ali, até mesmo sendo ímpio. Porque quando Deus quer usar, não importa. Não importa quem e como. Quando chega a hora de sermos livres do cativeiro para tomar posse da terra prometida, Deus faz. E eu quero te dizer isso hoje em nome de Jesus. Creia que este cativeiro tem tempo e hora para acabar. Creia que você, permanecendo fiel a Deus, você nunca vai perder, mas você vai subir de patente em nome de Jesus. Você vai saber que você achava que conhecia Deus, como Jó disse, mas ele conhecia só de falar. Mas depois das experiências profundas que ele teve diante do sofrimento, mas não abandonou o seu Deus, ele teve convicção do amor, da intimidade verdadeira que ele tinha com Deus, que agora ele sabe, que ele vê, que ele fala. Deus tem segredos para revelar a ti. Deus tem uma coisa nova para a tua vida. Deus tem uma patente espiritual para te elevar. Deus tem sim um Deus que traz paz. Ele tem sim a prosperidade para trazer para a sua vida, em qualquer área, seja ela espiritual ou material. Porque o povo ali não saiu de mãos vazias. Tá? Deus sabe como fazer. Então creia em nome do Senhor Jesus. Você é um vencedor, você não vai desistir nem vai murmurar. Porque tem uma Canaã esperando para você desfrutar do leite e do mel, se você permanecer firme crendo nas promessas. Que Deus te dê uma nova estrutura em nome de Jesus. Que você tenha um entendimento do trono para saber que há um tempo determinado para esse cativeiro. Deus está chegando com socorro. Deus está levantando, seja quem for, na área e situação de vida. No nome de Jesus. Esse cativeiro tem data para acabar. Seja através de um cativeiro, através de um chefe que tá ali perseguindo e você não aguenta mais essa situação no trabalho. Seja um cativeiro através de um tipo de trabalho que você está fazendo, que já está sendo algo que já está tocando até no teu físico, trazendo a dor, o desconforto, e você não está aguentando mais, mas precisa do trabalho.
Seja um cativeiro através de uma situação que você está passando no seu casamento, uma guerra que você tem que vencer para permanecer fiel. Ou é através de você sendo afrontada pelo inimigo com situações com seu esposo que você tem que vencer também para lutar por seu casamento. Seja até mesmo uma doença física. Cativeiro tem data marcada para ser acabado. Deus levanta quem quer e como quer. Mas na hora que ele bate o martelo, meus amados, a vitória vem. Esse seu cativeiro, essa situação de lapidação, de processo, jamais será desperdiçada. Deus quer te trazer para um lugar de profundidade. Deus está te trazendo para um lugar de profundidade com Ele, mas também de honras, mas também de patentes elevadas para a glória de Deus. Receba em nome do Senhor Jesus esta palavra. Não se angustia, não murmura, não acha que esse cativeiro não tem fim, porque está tendo fim sim. Eu creio em nome de Jesus. Está chegando algo lindo sim. Mas não desmorona agora. É hora de se renovar na fé, segurar a promessa e crer. Porque como você viu aqui, o que Deus usou o profeta para, em 200 anos de antecedência, ele dizer para o seu povo e acontecer, Deus continua usando profetas hoje para liberar sobre a sua vida uma palavra assim de vitória, uma palavra assim de providência divina, intervenção divina, socorro que vem dos céus para trazer paz e alegria para a tua vida. E é isso que Deus diz hoje. Segura-se mais firme que nunca na mão de Deus, porque de tudo isso, o que Deus tem para ti é patente nova para a glória de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és um Deus santo, tu és soberano, tu és que cria todas as coisas. Ó Deus, eu te clamo pelo teu povo que te chama pelo nome. Ó Espírito Santo de Deus, traz refrigério, traz uma nova esperança, traz conforto no coração dos seus filhos para saber que ainda que tudo pareça que saiu do controle, tu mesmo assim és Deus soberano, és Deus de poder, és Deus de restauração, és Deus de restituição, és Deus de cura, és Deus de promessas cumpridas, Senhor, e tu não perdestes o controle. Ó Pai, em nome de Jesus, enche o teu povo agora com a nova esperança, com fé, dai novas estruturas e se preciso for, ó Deus eterno, reveste-o com novas armaduras, com as armaduras que estão em Efésios 6, Senhor, do 10 ao 20, em nome de Jesus, sejam revestidos com o capacete da salvação. Sejam em nome de Jesus cingidos com a couraça da justiça. Seja em nome de Jesus protegido o seu coração, sim, com a couraça da justiça. Seja assim protegido, sim, com o cinto da verdade, para que você jamais tenha suas vestes expostas, que caiam, que estejam frouxas, mas esteja totalmente em retidão diante de Deus. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, dai ao teu povo, sim, a espada, a fome e a sede de estar com a espada, que é a tua palavra, nas suas mentes, nos seus corações, nos seus pensamentos, com a vida consagrada a ti. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, põe acima de tudo aos teus filhos, calçando agora com o evangelho da paz. Com o evangelho da paz, que eles sejam mensageiros dessa palavra que liberta, que cura, que salva, que transforma para outras vidas também. E que tudo que estão passando agora seja somente, Senhor, um crescimento espiritual. O Senhor criando testemunho para o teu nome ser glorificado e eles serem honrados na terra como filhos obedientes e fiéis. Em nome de Jesus, é o que eu oro e peço para você hoje. Recebe, sim, nova estrutura. Recebe armaduras que vêm do trono de Deus
em nome do Senhor Jesus. Seja revestido agora, para a glória de Deus. Levanta-te e anda, porque o Deus de Israel não perdeu o controle e Ele está contigo para te dar vitória. Esse cativeiro já caiu por terra, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Se você foi abençoado, se inscreve. Se não se inscreveu, compartilha. E até amanhã, se Deus quiser.